Escuteiro FM. Escutismo e cultura na sua rádio, às terças-feiras, depois das 14 horas. Escuteiro FM. Espaço da responsabilidade do Grupo 259 Escuteiros de Chaves. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia. O Grupo 259 de Chaves da Associação de Escuteiros de Portugal espera por ti. O escutismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escuteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escuteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no açude em Vila Verde da Raia. O escutismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9, Chaves! Quando o general Baden-Powell concebeu as ideias originais do escutismo, estava longe de pensar que o seu método se manteria atual e atrativo passados 100 anos. Através do escutismo, Baden-Powell pretendia proporcionar aos jovens oportunidades para se desenvolverem de forma integral e a formação necessária para serem cidadãos empenhados e que promovessem a amizade e o respeito mútuo através da camaradagem e da cooperação. O escutismo surgiu em 1907, em Inglaterra, e rapidamente ultrapassou fronteiras, tornando-se numa fraternidade mundial capaz de inspirar tolerância, compreensão e justiça. Em 1911, o tenente Álvaro de Melo Machado fundou em Macau o primeiro grupo de escuteiros em território português. No ano seguinte, Lisboa vê também surgir o primeiro grupo de escuteiros do continente português. Os 3 primeiros grupos de Lisboa fundaram em 6 de setembro de 1913 a Associação dos Escuteiros de Portugal, que agora celebra o seu centenário. Em 1920, terminada a Primeira Guerra Mundial, reuniram-se num grande acampamento escuteiros de várias nacionalidades, naquele que foi o primeiro acampamento mundial, onde a promoção da paz e da cooperação passou a ser uma prioridade do escutismo mundial e do seu fundador. Os escuteiros de Portugal também estiveram presentes neste grande evento e desde a primeira hora abraçaram estes ideais. Em 1922, os escuteiros de Portugal participaram na fundação da Organização Mundial do Movimento Escutista. Hoje, o escutismo é o maior movimento mundial de juventude. Cerca de 300 milhões de pessoas foram escuteiras e existem atualmente mais de 30 milhões de escuteiros, jovens e adultos, rapazes e raparigas, em 161 países e territórios. Desde a sua fundação, aberta a todas as religiões, não fazendo distinção de raças, classes económicas e mantendo-se independente de partidarismos políticos, a AEP conseguiu a admiração e o respeito dos portugueses e dos primeiros governos da República. A partir de 1936 e até ao 25 de abril de 1974, a AEP sobreviveu com grandes dificuldades, sendo considerada indesejável pelo governo e sendo alvo de perseguições e pressões. Pretendia-se com a extinção da AEP o reforço da mocidade portuguesa, um movimento de cariz obrigatório e dependente do regime e que nada tinha a ver com o método, os princípios e as finalidades do escutismo. Foram anos de extrema dificuldade. No entanto, os escuteiros de Portugal sobreviveram, resistindo durante esses difíceis 40 anos, graças ao sacrifício e ao empenho de alguns dos seus dirigentes. Com a mudança política de 1974, foi possível dar início à revitalização da associação, cativar mais jovens e trabalhar livremente defendendo os ideais de liberdade e fraternidade que caracterizam o movimento escutista. Novos grupos de escuteiros começam a surgir por todo o país e a AEP começa a aceitar raparigas, assumindo definitivamente um caráter coeducativo. Na década de 90, fizeram-se novas apostas na formação de dirigentes e passam a adotar-se modelos de funcionamento mais eficazes e que promovem a participação dos jovens no processo de tomada de decisões. Nos escuteiros de Portugal, os jovens são responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento num processo único de educação não formal com o suporte dos adultos. Os jovens idealizam e gerem os seus projetos desde tenra idade. Através de atividades aliciantes,
consegue-se garantir a adesão a valores e o empenho para honrar as responsabilidades pessoais, incentivando-se a autonomia progressiva e a capacidade de liderança e de cooperação. Não é por acaso que a AEP é uma das associações em todo o mundo com maior percentagem de jovens dirigentes. O escotismo é assumidamente educação para a vida e pretende-se que os jovens assumam o papel de empreendedores sociais, intervenientes ativos, envolvidos na construção de um mundo melhor. A Associação dos Escoteiros de Portugal está voltada para o futuro, assumindo todos nós a responsabilidade de proporcionar escotismo para todos e, mais do que nunca, estamos empenhados em satisfazer necessidades reais. Estamos empenhados na promoção e na educação para a paz. Estamos comprometidos com a proteção do ambiente, a promoção da saúde, a integração social e a igualdade de oportunidades. Estamos ativamente envolvidos na comunidade e abertos a novas parcerias. Estamos espalhados por todo o território nacional, somos mais de 10 mil escoteiros em mais de 150 unidades locais e, neste momento em que com orgulho celebramos o nosso centenário, continuamos a proporcionar a prática do escotismo a cada vez mais crianças e mais jovens. Somos uma associação dinâmica e moderna que não esquece os seus princípios e os ideais de Baden-Powell, nem o esforço e a dedicação de todos os que, ao longo destes 100 anos, trabalharam para que estejamos hoje aqui a celebrar um século de atividade em prol da juventude e a assumirmos o compromisso de mantermos viva a chama dos escoteiros de Portugal. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição desta nossa rúbrica, deste nosso espaço dedicado ao escotismo e à cultura, e como vem sendo habitual, e é sempre bom relembrar, que este espaço é mantido pelo grupo 259 Escoteiros Chaves, pelo que aproveito para relembrar também aos nossos ouvintes que o grupo 259 tem como sede e centro de atividades o Açude em Vila Verde da Raia e que mantém inscrições abertas durante todo o ano para jovens a partir dos 6 anos de idade, sem qualquer limite de idade máxima para inscrição. Para aqueles que estejam interessados em participar numa das nossas atividades sem qualquer compromisso, pode fazê-lo aos sábados à tarde, no Açude em Vila Verde da Raia, a partir das 14h30. Como vem sendo habitual todas as semanas, temos algo diferente, algo novo. Esta semana, especial destaque à cultura e escotismo, como não poderia deixar de ser. Por isso mesmo, sem mais demoras, vamos dar o nosso pontapé de saída, então, nesta nossa rúbrica de hoje. Espero que gostem. Até já! Somos
muitos parabéns à Associação dos Escuteiros de Portugal. Parabéns a ti e aos milhares de portugueses que já passaram pelos escuteiros. Quantos milhares neste momento? Neste momento, na nossa associação, somos cerca de 13 mil adultos e jovens e escuteiros. E quais são os valores que um escuteiro deve levar consigo todos os dias? Olha, os valores são os valores universais que cada um de nós gostaria que os seus próprios filhos integrassem e vivessem no dia a dia. Diria que a honestidade, o voluntarismo, o ser amigo da natureza, o ser uma pessoa confiável. Portanto, são no fundo aquilo que, mesmo quem não é escoteiro e que nunca tenha sido escoteiro... Uma boa pessoa tem esses valores. Basicamente é isso, ou seja, o que posso dizer é que efetivamente isso está plasmado na nossa lei do escoteiro, não é? Portanto, por maioria de razão, os que decidem ser escoteiros devem cumprir essa sua própria lei. Claro. É verdade que um escoteiro tem sempre consigo um canivete suíço? ou é um mito? Não sei. Olha, quer dizer, digamos que é um mito. É um mito. Não precisa dele para se desenrascar nas situações mais difíceis. Mas que dá jeito, dá. Em campo tem, com certeza. Se não um canivete suíço, pelo menos antigamente tinha uma faca de mata, agora temos coisas mais pequenas, de facto. E com outras ferramentas. Sim, sem dúvida. Como é que se faz uma saudação a escoteiro? A saudação do escoteiro tem duas componentes. Tem um aperto de mão. Então um aperto de mão. Que é com outra mão. Isto não se vê, mas é assim, é com a mão esquerda. Ai, que bom, eu sou canhota, é bom por isso. Okay. É com a mão esquerda e entrançamos o dedo mindinho. Okay. Isto tem um simbolismo. E também há a saudação feita com a outra mão, que é, portanto, são os 3 dedos esticados e depois o polegar sobreposto ao mindinho. Ok, isso quer dizer o quê? Isto quer dizer, estes 3 que ficam esticados representam os 3 princípios do escoteiro e o mais forte que protege o mais fraco. Portanto, o polegar que está sobre o pequenino, portanto, quer dizer exatamente os mais velhos protegem os mais novos. Ok. E o dedo mindinho que tu abalroaste quer dizer o quê? Na outra mão, no outro Sim, comprimento. no outro comprimento. Isso vem de uma saudação que o Baden-Powell, que é o fundador dos escoteiros, viu e trouxe para dentro do escotismo. Ele trouxe muitos simbolismos, muitas coisas da sua vida em África enquanto lá esteve, como oficial do exército inglês. E, portanto, ele foi buscando estas pequenas coisas, estas pequenas imagens que servem para passar aos miúdos exatamente este sentimento de pertença, de fraternidade. E de simbolismo. Exato, este simbolismo que faz com que as pessoas gostem também de se sentir parte de algo, não é? Neste caso concreto, isto vem de quê? Vem dos Zulus. Os guerreiros Zulus, o que eles tinham para se defender era um escudo e uma lança. Lança que usavam na mão direita e o escudo que usavam na mão esquerda. E quando encontravam alguém em quem confiavam, portanto um outro guerreiro, por exemplo, como prova de confiança na pessoa que estava em frente, pousavam um escudo no chão e ficavam com a mão esquerda liberta para cumprimentar o outro. E, portanto, daí o Baden-Powell ter trazido este simbolismo para os escoteiros. Muito interessante. Podemos falar da vossa farda. O nosso uniforme. Sim, o uniforme. É assim que nós chamamos. Estou a bater na boca. Okay. Não, mas é muito fácil também de explicar porque é que nós preferimos chamar o uniforme e não farda. Porque farda tem um contexto muito militarista, não é? E o uniforme é uma forma. Vestimos-nos todos de igual, somos todos irmãos, não há cá aquele que tenha a roupa mais XPTO e o outro que não tem condições para o ter. Portanto, quando estamos nos escoteiros, estamos todos vestidos com a mesma forma. Uniforme. E qual é o uniforme? O uniforme é composto basicamente por uns calções ou umas calças ou uma saia, depende do gosto da pessoa e do contexto. Mas as meninas podem usar calções. Claro, exatamente. E quase todas usam calções porque é muito mais prático, sobretudo em campo. Subir ao mar, uma saia. Não dá jeito nenhum. Portanto, mas se quiserem ir a uma cerimónia de saia, podem ir, está previsto. E também uma t-shirt ou uma camisa, também conforme as circunstâncias do que estivermos a fazer. E pouco mais. O lenço, claro, que é emblemático. O chapéu, para proteger do sol e também para outras funções. O chapéu é algo que só está reservado aos chefes? Não. Antes pelo contrário. Os chefes só usam facultativamente. E os chefes podem não usar Podem não usar. Mas também tenho uma explicação muito simples que eu vou tentar dizer muito rapidamente. Aqui em determinados contextos não fica muito bem ir de chapéu. Por exemplo, quando fomos ter com o Sr. Presidente da República, não fazia muito sentido estarmos ao lado do Presidente do chapéu. E, portanto, o regulamento prevê que nós não usemos chapéu. Se quisermos ou se acharmos adequado. Ok. Estão aqui a perguntar no Facebook da RFM. É uma pergunta delicada para cá. José, deixa ao teu critério, se quiseres responder. Como é que fazem para ir à casa de banho nos acampamentos onde só existe mato? Bom.
Bom, se for mato, Tenta não ser muito descritivo, vá. não, é atrás do arbusto mais próximo. Pronto, a questão aliás, temos um termo. Em vez de dizermos, olha, vou atrás do arbusto, vou ao hipopótamo. Porquê ao hipopótamo? Porque adotamos os hipopótamos como sendo os nossos amigos de acampamento. Nunca deram de caras com um? Não, eu pelo menos não, mas acredito que os que vivem em África, os escuteiros africanos, Sim. certamente já viram muitos hipopótamos. E com uma cobra, um Isso lagarto? sim. Quer dizer, pode atrasar o ato de ir à casa de banho para se tirar umas fotografias. Completamente. Hoje todos levam o telemóvel, portanto se calhar perdem um minuto a tirar a fotografia, depois é que vão ao hipopótamo. Há muitas crianças na Associação de Escuteiros. Sim, claro. A associação é para eles. A Associação dos Escuteiros de Portugal é uma associação juvenil, de jovens para jovens, não é? E a partir de que idade é que A podem partir entrar? dos 7. Ok. Os que, como eu lá estão lá por causa dos mais novos. Portanto, em primeira instância, a associação é exatamente uma associação de jovens. Tu entraste aos 7 anos e ficaste lá Entrei um até bocadinho hoje. mais tarde, mas entrei cedo. Mesmo assim, entrei com 14 anos e já lá estou desde essa altura. Bem, isso é que é amor à causa. Não, mas isto acontece muito. Também é preciso dizer, e acho que pronto, nesta nossa conversa, as pessoas percebem facilmente. Nós, o que fazemos numa associação de escuteiros não é, entre aspas, produzir escuteiros, ou próximas gerações de escuteiros. Ok, porque hoje são os pais. Exato. Não, por favor. Mas no sentido de que pode haver, portanto, há instituições em que o seu objetivo é formar os seus próprios associados, não é? Quer dizer, um clube de futebol o que faz é formar jogadores, não é? Pronto. No nosso caso, o que nós fazemos, a nossa missão é contribuir para a educação dos jovens para serem cidadãos ativos na sociedade, empenhados e responsáveis e que se envolvam no que acontece à nossa volta. Pronto, essa é a nossa missão. Portanto, é perfeitamente normal que um jovem, em determinada altura, decida já não ser escuteiro. Que ande lá na Associação dos Escuteiros, nas atividades dos escuteiros. Mas nós temos a certeza que o tempo que passou connosco, que interiorizou valores que vai depois certamente utilizar na sua vida futura. Pronto. Daí eu dizer isso. Portanto, se alguns quiserem ficar, quando são adultos, ficarem como os responsáveis pelas futuras gerações, então nós temos muito gosto em tê-los no nosso lado, no lado dos dirigentes. Pronto. Olha, quando são assim pequeninos, e estamos a falar aqui de crianças com 7 anos, nos acampamentos não choram com saudades de casa? No primeiro dia. No primeiro dia? Sim, ao segundo já não se lembra de ligar para casa. Como é que... E as mães não devem gostar muito. E quando as mães ligam para casa, eles dizem, mas eu quero ir estar com os meus amigos e desliga. Mas quando isso acontece, como é que vocês resolvem? Têm treino com certeza para resolver uma situação? Sim, mas dessas? repara, também os grupos, a maior parte das vezes o que fazem é não saírem com as crianças para um acampamento sem antes terem passado a noite com eles, por exemplo, na sede ou noutro espaço mais próximo de casa. Treino, não é? Um treino, digamos assim. Deixá-los a dormir na própria sede ou em casa de um outro grupo de escuteiros ou numa pousada da juventude, quer dizer, num ambiente que permita que a criança saia do seu ambiente de casa. Para não ser um choque. Para não ser um choque muito grande e para também se ambientar aos adultos que estão com ela e com as outras crianças que com ela convivem, para depois se sentir perfeitamente à vontade para onde ir passar a noite na tenda, uma ou duas ou três. Quando é preciso aquecer a comida e vocês não têm isqueira à mão, vocês estão preparados para fazer fogo ali na hora? É possível. É possível pôr a queimar lenha molhada, por exemplo. Há técnicas para tudo isso. Hoje também a tecnologia permite, quer dizer, hoje há fósforos impermeáveis. Portanto, pensei que o iPhone que pudesse acender uma lareira. Mas repara, mas também é importante que as pessoas percebam que, efetivamente, mesmo aquilo que fazemos com os miúdos nos escuteiros, se adapta, e este é um dos segredos porque é que chegamos aqui 100 anos depois, é precisamente porque nos soubemos adaptar ao que a sociedade nos vai pondo à disposição, não é? Enquanto, por exemplo, toda a gente imagina o escuteiro no meio do monte com uma bússola e um mapa. Sim. Ok, nós ensinamos isso aos miúdos, essas técnicas são úteis, servem para alguma coisa, mas obviamente que hoje também podemos fazer o mesmo tipo de atividade com GPS, com o telemóvel, com a aplicação de GPS, por exemplo, que é uma ferramenta que eles são mais habituados a utilizar e que também pode servir para o mesmo fim, que é levá-los de um ponto para o outro. Portanto, um dos segredos do escutismo é ter sabido acompanhar as mudanças e incorporar a tecnologia. A tecnologia, claro. Olha, uma coisa que já aprendi neste bocadinho contigo é que os escuteiros são pessoas muito desenrascadas e muito práticas. Isso já tinha a certeza, mas contigo ainda fica mais vincado a casa. Alguma atividade, José, que queiras destacar, que tenhas feito com algum grupo de escuteiros? Olha, fiz algumas coisas engraçadas. Lembro-me de uma atividade que fizemos na terceira,
pronto, tem um cenário fantástico, não é? Tem, Quer dizer, tem. o ir aos Açores qualquer das ilhas Tem um cenário tem um fantástico. cenário fantástico. A do Pico não sei, mas como tenho visto nas postais também é. As fotografias dizem que sim. Exato, está na minha lista. Mas em particular essa que fiz com um grupo de escuteiros na Ilha Terceira. Foi muito interessante. Apanhamos de tudo, desde bom tempo cá em baixo até chuva nos pontos mais altos da ilha. Mas, por exemplo, os miúdos gostaram muito de ir ao Algarve. Ao Algarve, do Carvão. Que é muito bonito. Gostaram da história do Gongonhana e, portanto, de fazer ali o percurso na zona do Forte, ver as celas na parte do convento, daquela igreja que tem também dentro do Forte da Ilha de São Miguel. Portanto, desculpa, da Ilha Terceira. Tenho recordações muito gratas dessa. Escuteiros com O. Escuteiros com O. Que eu hoje pus um post no Facebook a pedir histórias de escuteiros e alguém dizia escuteiros com O, porque eu pus com O. Eu só tenho histórias de escuteiros com U. Então fiquei sem a história. Mas não há problema. Olha, as histórias são certamente muito coincidentes. Nós fazemos muitas coisas em conconjunto, portanto, quer seja escuteiros com O ou com U. A filosofia é idêntica. Não há stress qual quanto é a a isso. diferença? Mas há diferença. Há de facto uma diferença importante. E a diferença importante tem a ver com o seguinte: a Associação dos Escuteiros de Portugal, à qual eu pertenço e que se escreve com O, é uma associação, portanto é a tal associação que está agora a fazer 100 anos, é uma associação aberta a todos. Portanto, sem qualquer distinção, e a diferença para a outra associação que escreve escutismo com U porque é uma associação que está ligada à Igreja Católica e, portanto, só aceita crianças e jovens que pertençam à Igreja Católica. Pronto, essa é a grande diferença. Então, e a diferença entre um acampamento e um acantonamento? Também há essa questão. O acampamento é uma atividade de ar livre, entenda, um acantonamento é quando a base é uma casa, um edifício. Portanto, ou seja, podemos ir fazer uma atividade em determinado local onde, por exemplo, não é permitido acampar, mas pode-se ficar dentro da sede de um grupo de escuteiros ou dentro da quinta de um lavrador ou uma coisa qualquer. E, portanto, se ele deixar, se ele deixar, claro. Mas ninguém vai fazer nenhuma atividade sem previamente a preparar, não é? Claro, portanto, claro. E, portanto, os miúdos na fase em que vão preparar a sua atividade sabem se vão acampar ou acantonar. Portanto, se tem que levar a tenda ou basta levar o saco de José, tu tens muitos anos como nos escuteiros, entraste, como tu dizias, com 14, portanto já passaram alguns, deves ter histórias hilariantes para contar. Não sei, sugeria que contasse algumas dessas histórias que viveste. Das que se podem contar. Das que se podem contar. Não estás a ajudar. Por exemplo, o que é que vocês comem nos acampamentos? Eu suponho... Arroz? Arroz de vários tipos. Arroz ensopado, arroz pegado, arroz com fumo, arroz queimado. Exato. É o mais fácil arroz de estorricado. cozinhar. Exato. Portanto, no primeiro dia pode ser mais estorricado, no último dia pode ser mais salgado. Mas vão aperfeiçoando. Claro, tens anos disto. Exato. Não é? Faz parte. Não, já comi de tudo. Devo dizer que já comi, inclusive, uma das coisas que fazemos muitas vezes é concursos de culinária. E, portanto, normalmente nos concursos de culinária, quem cozinha são os jovens, não é? E, portanto, os chefes são os júris. Não, os chefes ficam a ver. São os provadores, não é? E, efetivamente, há miúdos que fazem coisas que parece impossível. Como é que em campo é possível produzir Eu tenho a ideia refeições. que o chefe Avilés começou assim. Se não foi, porque ele confessou-nos que foi a primeira vez que cozinhou foi no acampamento de escuteiros, não sei se com O ou com U, mas a verdade mas se calhar com arroz estorricado. Mas o arroz, não sei, e provavelmente era arroz, não é? Exato. Eu ouvi dizer também, se calhar é um mito, mas tu és a pessoa certa para perguntar, quando não há detergente, é verdade que limpam os pratos com terra? Sim. Aliás, é muito ecológico. Pois é, claro, eu não consigo imaginar detergente mais ecológico que isso. Por exemplo, hoje em dia cozinha-se com bilhas de gás, não é? Mas tradicionalmente faziam-se os cozinhados a lenha. Sim. E podes imaginar como ficavam as panelas. Imagino. Portanto, uma das técnicas era besuntar bem a panela por fora, para que depois a fuligem saísse mais facilmente. E lavava-se com terra, precisamente. Mas besuntavam com a terra também? Não, besuntávamos com óleo. Com óleo, portanto, sim. engordurávamos e depois com terra e aquilo saía muito facilmente. E chegava a casa. Antigamente não sareavam os tachos. Sim.
Sim, faz sentido. Olha, e quem é que lava a louça dessa gente toda? Aposto que não são os chefes, não é? Claro, ficam a ver. Não, os chefes lavam, cada um lava o seu prato, pelo Ok, menos. pronto, sim, está explicado. E dentro das patrulhas, que é como, portanto, o pequeno grupo em que os miúdos estão subdivididos, eles distribuem as tarefas. Portanto, se tu, Carla, tiveres que lavar a louça do almoço, ou pelo menos a panela do almoço, há de calhar ali ao Pedro lavar a do jantar e a mim provavelmente a do pequeno almoço amanhã. Ok, assim parece-me justo. Ficou de pensar, pelo menos, numa história que tenha a ver com os escuteiros, com estes anos todos. Olha, esta história eu vou contá-la. Há pouco falávamos dos Açores. Portanto, foi uma história passada precisamente numa das vezes em que fui aos Açores com um grupo de jovens. Portanto, e o que aconteceu foi o seguinte: um deles fraturou um pé, já não sei bem se o calcanhar, portanto, uma parte qualquer do pé, teve que ir ao hospital e depois passou o resto da atividade em Canadianas. E nós começamos a brincar com ele, a dizer: vais ter que cá ficar, não podes viajar porque isso dá umas dores horríveis lá na altitude, tens a perna engessada e portanto não tens hipótese nenhuma, vais ficar aqui, a alternativa é ir de contentor num navio. E os outros miúdos começaram todos: ei, ó chefe e tal, e coitadinho dele. E nós fomos alimentando aquela história, ainda tínhamos quase uma semana para lá estar nos Açores, e portanto fomos alimentando aquela ideia, sempre cada dia, cada um que vinha fazer uma pergunta, nós espicaçávamos um pouco mais. Pronto, e o miúdo estava: vou ter que ficar. Alimentamos aquilo de tal maneira que no dia em que era o nosso regresso, nós fomos dizendo: olha, vocês vais separar uma roupa, uma mochila pequenina com uma muda de roupa para ficares cá, porque se não puderes embarcar, nós vamos embora e tu ficas cá, vais ficar com um dos chefes daqui dos Açores e depois ele manda-te num navio, aqueles navios que vão para Leixões, com os contentores, e portanto tu vais no navio e nós, quando chegares, nós estamos lá à tua espera. A alternativa é tu aguentares as dores no avião e nós dizemos, como sabes, temos que passar por várias fases de controle, o raio-x das malas, aquelas histórias todas, a hospedeira, não sei o quê, as senhoras... O raio-x é bom, porque assim sabia logo o que é que tinha fraturado. Pronto, em resumo, fomos alimentando tudo aquilo até ao momento de entrarmos no avião. E o miúdo convencidíssimo, aliás, depois já eram dois, porque houve um outro que também se aleijou e ficaram de ser os dois a ficar em terra. Pelo menos não ficavam sozinhos. Certo. E nunca mais me esqueço, era o Pedro e a Ruth, e portanto, eles estavam convencidos que iam sofrer dores na viagem. E tinham dito que não ia haver problema nenhum, porque o avião não ia voltar para trás, com eles aos gritos, por causa das dores e não sei o quê. E quando entraram no avião, eu fiquei para o último e disse a uma das hospedeiras, contei-lhe esta história assim muito rapidamente: olha, passa-se assim, há aqui duas crianças que estão convencidas que vão ter dores e que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A tripulação da TAP foi fabulosa. Ela foi comentar isto ao comandante. E o avião, antes de levantar voo, chamaram por aqueles dois jovens. Pedro e Ruth, que estão na fila X, no lugar Y, é favor de deslocarem-se à parte da frente do avião. E eles a chorar baba e ranho, a pensar que iam ser postos fora do avião, e os outros todos: oh chefe, não sei o que lá. E eles lá foram. E portanto, a chefe de cabine, deve ter sido, explicou-lhes: olha, o vosso chefe já me disse que vocês estão com este problema, têm umas fraturas e tal, não queremos que vocês perturbem o voo, vocês fazem a viagem e tal, fazemos, quando se precisarem de alguma coisa, chamem por um dos elementos da tripulação, que nós fazemos tudo para vocês. E eles lá vieram. É evidente que não tiveram dores nenhumas durante o tempo do voo. Quando estávamos a chegar a Lisboa, o comandante volta a chamá-los e convidou-os para assistirem à aterragem dentro no cockpit. Que espetáculo! E portanto, os miúdos depois editavam um jornal e pronto, essa foi a grande história da edição seguinte do jornal. E pronto, a agradecer à tripulação do voo TP, qualquer coisa que agora, como é evidente, não me recordo, mas eles certamente também nunca mais se esqueceram desta aventura. Imagino. É pena que não haja Facebook nos acampamentos para partilhar grandes histórias como agora essa, há. não é? Pois agora há. Quando há rede, não é? Quando há rede, claro, mas agora há rede quase todo lado, para o nosso mal, porque os miúdos estão sempre a mandar posts e SMS para os pais. Nunca pensaram em proibir o telefone nos acampamentos? A regra normal é só haver uma hora determinada para utilizar o telefone. Portanto, para os pais telefonarem, imagina, às 8 da noite, e todos os pais telefonam entre as 7 e as 8, por exemplo. E até entre as 7 e as 8 os telefones estão ligados. Fora desse horário, só os dos chefes, para uma situação de emergência, ou porque os pais, por qualquer razão, precisam de contactar, há sempre um número disponível, mas se não fazemos outra coisa a não ser assistir. Sim, faz sentido. Há aqui uma questão interessante no Facebook, pergunta a Lídia: há algum truque de escoteiro que resulte com os mosquitos? A Lídia mora em Armação de Pera. Pois, ou escolher um local sem mosquitos, seria a primeira das opções. Na fase da preparação, escolher um local que normalmente não tenha mosquitos, ou então levar um bom repelente. Um bom repelente, sim, também ajuda.
Não posso deixar de dizer que os escuteiros têm como sede e centro de atividades o açude em Vila Verde da Raia e que as nossas atividades são aos sábados à tarde, a partir das 2h30. Pelo que deixo aqui o convite a todos os que queiram participar connosco. Resta apenas agradecer ao nosso convidado José Araújo e todos os intervenientes nesta nossa entrevista. Em nome do grupo 259, Escuteiros de Chaves, nosso muito obrigado. Por hoje é tudo. Estaremos de regresso na próxima semana com muitas atividades. Até lá, fiquem bem e a continuação de uma boa semana para todos vós. Se a aventura é a tua praia, vem a Vila Verde da Raia. O grupo 259 de Chaves da Associação dos Escuteiros de Portugal espera por ti. O escutismo é um movimento para jovens e um complemento à escola e à família. Os escuteiros de Portugal estão abertos a todos, sem distinção de culturas, religiões ou de origem social. A diversidade é o que nos une. Somos diferentes. Somos escuteiros de Chaves. Todos os sábados, a partir das 14 horas, esperamos por ti no açude em Vila Verde da Raia. O escutismo é para todos. Do que estás à espera? Grupo, grupo, grupo! É 2, é 5, é 9, é 2, 5, 9, Chaves!